A nossa aula hoje não tem o intuito de convencê-los de que a endoscopia de coluna tem que ser feita. É uma aula mostrando o passo a passo da cirurgia, o step by step. Dando uma passada bem rápida em anatomia, o Drummond já falou e outros palestrantes vão falar hoje aqui. Desde que o Cambin descreveu o triângulo de segurança, a gente passou a ter a possibilidade de adentrar ao foramen com uma chance muito pequena de lesar a raiz. Então, quais são os limites do nosso triângulo de segurança? O limite anterior é a raiz emergente, o limite inferior é a placa vertebral e o limite medial é a raiz transeunte. Em relação à anatomia radiológica, isso também vai ser abordado aqui mais para frente, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. A gente tem que saber o que tem dentro do foramen para que a gente não possa lesar as estruturas durante a entrada da nossa cânula e durante a entrada do endoscópio. Então, no corte sagital da ressonância, o que nós temos? No terço superior, nós temos a raiz emergente. Na frente da raiz emergente, nós temos a artéria radicular, que passa junto dessa raiz, que caso nós tenhamos alguma lesão dessa artéria, acaba a nossa cirurgia, porque o sangramento é volumoso e a gente perde toda a visão. E no terço inferior do forame, a gente tem basicamente disco, ligamento e veias. Então, nós temos pelo menos 2/3 do foramen, apesar de não ser uma região muito grande, tem 1 centímetro e alguma coisa de comprimento, a gente tem pelo menos ali 6 a 7, 8 milímetros para conseguir adentrar esse foramen sem lesar nenhuma estrutura nervosa. Existe uma grande confusão na literatura, e isso por conta de uma das empresas que fornece equipamento para endoscopia, em relação ao acesso transforaminal, o acesso póstero-lateral, o acesso interlaminar. Então, lexicogenicamente, a gente precisa fazer algumas definições para que não haja confusão no entendimento da cirurgia. Todo o acesso endoscópico lateral ele é póstero-lateral. Porém, uma das empresas definiu que o acesso em que você entra mais medial, com o endoscópio de 15 graus, ele é um acesso póstero-lateral. Então, muitas vezes, quando você vai buscar na literatura, quando você vai fazer uma pesquisa, você bota lá posterior-lateral approach. Você vai achar qualquer acesso transforaminal, mas você também vai achar alguns casos, alguns trabalhos com acesso posterior-lateral com uma entrada mais medial, pernas foraminais e extraforaminais. O que eu queria deixar de recado nesse slide é o seguinte: quando a gente chama de posterior-lateral, a gente está fazendo uma entrada de 6 a 10 centímetros. Quanto mais medial a gente entra na pele, mais lateral a gente chega no disco. Quanto mais lateral a gente entra na pele, mais medial a gente chega no disco. Depois que você entrou com a tua cânula, você tem duas possibilidades. Ou você vai ressecar esse disco de dentro para fora, que é a técnica in out, ou você vai ressecar esse disco de fora para dentro. As duas possibilidades são viáveis e é ao gosto do freguês. Quem tem treinamento para fazer in out, faz in out. Quem tem treinamento para fazer out-in, faz out-in. Hoje a gente tenta mesclar, de acordo com a patologia do paciente, a gente opta por uma técnica ou outra. Bom, indicação. Quando a gente vai levantar a literatura, existem algumas contraindicações que hoje em dia estão caindo. Então, por exemplo, se o forame for fechado, você drila o forame e abre o forame. Se o paciente tiver caldequina, a pressão do líquor, do soro, não compete com a pressão da hérnia. Então, dá para você fazer uma cirurgia de caldequina por vídeo, sem complicação nenhuma. Sem complicação nenhuma não, porque não existe não ter complicação, mas com um grau de complicação muito baixo. Então, hoje, a principal limitação do método é o não treinamento do profissional. Então, se você não tem treinamento e a curva de aprendizado nessas técnicas é muito grande, é o principal fator limitante da gente. Hoje eu tento não indicar endoscopia em alguns casos, e aí eu fico pensando, poxa, por que eu não vou tentar fazer? Converso com o paciente e ofereço a possibilidade de, porque eu não consigo imaginar eu botando parafuso mais em uma série de patologias que a gente botava anteriormente. Bom, em relação à programação, a endoscopia é uma cirurgia alvo dirigida. Então você tem que escolher onde você quer chegar. Então quando você vai fazer uma hérnia central ou posterolateral, o seu alvo é na zona 5, a gente divide em 5 partes o disco. Isso vai me jogar meu ponto de entrada bem para a lateral. Por sua vez, quando eu tenho uma hérnia foraminal ou extraforaminal, meu alvo, meu target é a zona 3. Então eu vou trazer a minha incisão na pele, ou minha punção, mais para medial. Isso aqui é muito importante. Saiba no começo da cirurgia, e aí começa o step by step, qual é o seu ponto de entrada. Hoje, com softwares ou com programas simples de radiologia, você consegue fazer isso aqui. Então, você vai marcar o local onde você quer chegar, você vai traçar uma linha até a pele,
no meio da vértebra. E aí você vai passar uma outra linha do centro do disco até a pele. Essa distância aqui, ó, que está em laranja, é o seu ponto de entrada. E o seno desse triângulo formado é a angulação de ataque que você vai ter na cirurgia. Em relação à mesa, a posicionamento. Você pode ter uma mesa dessa, que nem do Álvaro Dowling lá no Chile, que ele criou essa mesa para fazer a cirurgia, ou a gente pode fazer esse tipo de improvisação. O importante que é a escopia conseguir passar por debaixo livremente, sem te gerar transtorno durante o procedimento. E a distribuição dos equipamentos na sala é individual, mas em geral eu deixo a tela que eu vou estar operando à minha direita, a escopia na minha frente e a tela da escopia à minha esquerda. Então a primeira coisa que você tem que fazer na cirurgia é marcar o seu ponto de entrada. Apesar de você saber que você vai entrar 12 centímetros, a 11 centímetros, a 10 centímetros, você tem que fazer essa marcação na pele. Então a primeira coisa é marcar a linha média, depois você faz um raio-x em perfil, ou em AP também, e marca o centro do disco. E aí você vira o perfil. Na hora que você vira o perfil, você vai marcar o espaço discal. Pega uma régua, nessa linha que você fez no AP, a extensão lateral, você coloca lá 10, 12, 14 centímetros. Você sabe de antemão que você tem que entrar 12, você vai usar os 12 centímetros da tua marcação. Você entrou com uma agulha, e normalmente é uma agulha de hack, você vai bater na faceta lateral. Na hora que você, com o dente acordado principalmente, na hora que você bater na faceta lateral, você vai infiltrar, o ideal é usar ropivacaína, numa diluição de 1:4, que você consegue fazer uma quantidade bacana de anestésico, sem ter os riscos da reação que o anestésico pode dar. Depois que você fez esse bloqueio no periósteo da faceta lateral, você vem retornando a sua agulha e anestesiando todo o trajeto até a pele. Aí você vai botar a sua agulha de punção. Na hora que você bota a agulha de punção, você vai bater na faceta lateral. Quando você bate na faceta lateral, você recua a sua mão algo de 2, 3 milímetros e vai empurrando ela, subindo a sua mão. Você sente que tem um escorregador, a faceta ela faz você deslizar e você cai dentro do disco. Dá para voltar para a rodada aí? Isso aqui é um vídeo do Rodolfo, em que mostra como se nós fôssemos a agulha. Eu acho que um grande jeito da gente entender a anatomia e da gente operar é que nós consigamos imaginar como se você fosse a agulha. E esse vídeo aqui mostra isso pra gente. Pode adiantar, pode jogar pra frente, que senão não vai dar tempo. Então aqui, ó, a gente bate na faceta lateral e escorrega, e está aqui o triângulo de segurança protegido na parte superior. Pode passar aí, não está passando aqui. Bom, aí eu bato no ângulo fibroso. Na hora que eu bato no ângulo, muita gente vai falar assim, agora o paciente vai ter dor. Eu tenho uma teoria de que o ângulo fibroso não dói. Vocês podem me bater depois nas perguntas. Eu acho que na hora que você empurra o ângulo, os ligamentos de Hoffmann são tracionados. E essa tração do ligamento de Hoffmann traciona a raiz do sacrodural e é isso que gera a dor. Nesse momento que você toca o ângulo, você faz um raio-x em perfil, que você tem que estar na linha posterior do corpo vertebral, e faz um raio-x em AP, que você tem que estar na linha médio-pedicular. Muitas das vezes você não vai conseguir essa imagem perfeita, mas esse é o nosso target, é isso que a gente tem que tentar fazer. Bom, toquei o disco, eu progrido a minha agulha até o centro do disco e vou fazer a discografia. Hoje em dia questionava se você usa azul de metileno, se você não usa azul de metileno, se usa contraste, se não usa. Eu de rotina faço. Depois que você fez a discografia, você faz uma pequena incisão na pele, você passa o fio de Kirchner, e aí você faz uma pequena incisão na pele e passa um dilatador, que é isso aqui, ó, incisão na pele, a passagem do dilatador, e quando você chega na linha posterior do corpo vertebral, você pega um protetor dessa cânula, um martelo, e você vai, no caso de in-out, você vai adentrando o disco. Se for uma cirurgia out-in, você para na faceta lateral e você já vai entrar com o endoscópio olhando a faceta. Isso aqui é uma peça anatômica da pós-graduação lá da USP de Ribeirão Preto, que a gente está tendo acesso agora, mostrando o triângulo de segurança e a cânula colocada. E aí você tem as duas possibilidades. O in-out, em que você tem que ter essa imagem de half and half, ou seja, metade da cânula tem que estar para dentro, metade para fora. E você pode fazer out-in, em que você para a tua cânula na faceta lateral, você vai drilar essa faceta lateral e chegar no disco. E aí você entra com o endoscópio. Tudo que está para frente do endoscópio, na tela vai apontar para o meio-dia. Isso é a nossa bússola. Então aqui é o trabalho do Lubers, mostrando quais são as imagens que a gente tem no vídeo e na neuronavegação que ele faz. Quando você olha a tela aqui, tudo que está
do meridiano para cima é canal. Tudo que está desse meridiano para baixo é disco. O endoscópio, ele gravita ao redor da área de trabalho. Então, eu posso olhar esse púlpito aqui, por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. A pinça vai estar no meio e o endoscópio vai estar girando em volta. Então, ele gravita ao redor da tua área de trabalho. Em relação à rotação do endoscópio, toda vez que você, só é para decorar, girar 90 graus no sentido anti-horário, o endoscópio, a imagem na tela vai rodar 90 graus no sentido horário. Então, é sempre o inverso. Isso aqui são imagens de cirurgia mostrando onde que está a cânula no in-out e o que a gente está vendo na prática. Quando a gente faz out-in, a primeira visão que a gente tem é isso aqui, ó, a gente vê a faceta. Então a gente começa muitas vezes drilando a faceta, identifica a raiz e depois chega no nosso destino. Consegue passar aí que não está passando? Para se localizar, sempre procura esse triângulo aqui, ele tem que estar 6 horas, porque aí meio-dia vai ser sempre à frente da cânula. E tem essa regra da mão. Quando você estiver à esquerda, bota a mão na frente da tela e você sabe que a tua raiz emergente vai estar no teu polegar e a raiz transeunte vai estar no teu indicador. Então, nesse caso aqui, eu estou à direita. E nesse caso, eu estou à esquerda. Então, se você estiver à direita, você usa a tua mão direita. Se você estiver à esquerda, você usa a sua mão esquerda. No final, você faz a dissectomia. E quando que eu sei que acabou a cirurgia? Eu sei que acabou a cirurgia quando eu tenho essa imagem aqui do latido dural. Quando você descomprime a raiz começa a respirar ou começa a latir. E aí você tem aqui, no caso do lado esquerdo, você bota a sua mão aqui, você tem a raiz emergente aqui e a raiz transeunte aqui. E aqui a quantidade de material que a gente consegue retirar numa cirurgia. O segredo da cirurgia é a punção. O bisel tem que sempre, você quer ir para frente, você tem que jogar o bisel para trás. O terço inferior do foramen é seguro para você entrar. A cirurgia acordada, definitivamente, é mais segura do que a cirurgia com o paciente dormindo. Você consegue corrigir com o dilatador muitas vezes a sua punção. Você consegue, com essa regrinha da mão, localizar a lateralidade. E o procedimento acaba quando a gente tem um latido dural. De 10 a 12 de maio agora, no IRCAD, a gente está, eu, o Davi e o Rodolfo, a gente está organizando um curso de endoscopia de coluna e vocês estão convidados para comparecer lá também. Muito obrigado.